Fala, galerinha do primeiro ano. Pessoal, ontem a gente teve um probleminha com essa plataforma aqui, porque eu mandei o link para vocês errado. Mandei foi a turma do segundo ano. Então hoje de manhã eu tive o cuidado de às 7 horas colocar de novo para vocês fazerem, deixei os comunicados e o sistema ficou aberto até as 16. Então eu estiquei mais uma hora e deixei até as 17. O sistema já fechou, vou corrigir aqui e vou mandar para vocês o vídeo explicativo, tá bom? Então vamos lá, primeira questãozinha aqui, gente, ó. Em meados de 2003, mais de 20 pessoas morreram no Brasil após terem ingerido uma suspensão de sulfato de bário, utilizado como contraste em exames radiológicos. Gente, isso aqui é um chamado caso Celobar. O sulfato de bário é um sólido pouquíssimo solúvel em água, que não se dissolve mesmo na presença de ácido. As mortes ocorreram porque no laboratório farmacêutico forneceu o produto contaminado com carbonato de bário, que é solúvel em meio ácido. Lembra, gente, todos os ânions, né? Eu já botei até a tabelazinha para vocês de solubilidade. Todos os ânions, a base de sulfato, nitrato, carbonato, eles são solúveis em água, com exceção de quem? Do magnésio e do bário, ou seja, sulfatos de bário, nitratos de bário, cloreto de bário, e também os de magnésio, sulfato de magnésio e os demais, eles são insolúveis. O problema aqui é que a única exceção tinha um contaminante chamado carbonato de bário. E aí o que é que acontece? Esse cara, ele é totalmente solúvel, então o bário ele libera radiação. Eu vou até escrever aqui um esquemazinho aqui, deixa eu só ativar aqui o pincelzinho. Olha o que é que acontece aqui, gente, ó. O sulfato de bário, que é esse carazinho aqui, ó, ele é pouco solúvel em água. O que é que significa? Que quando eu dissolvo ele em água, ele vai formar poucos íons bário. Esses íons aqui, gente, eles são radioativos. Já o carbonato de bário, deixa eu só apagar bem aqui, ó. Já o carbonato de bário, ele é totalmente solúvel. Então ele vai produzir muitos íons bário. Sabe o que é que acontece aqui, gente, ó? O íon bário, ele é um metal, além de ele ser radioativo, ele é muito pesado. Então ele vai emitir radiação alfa, ele vai emitir radiação gama e em algumas situações radiação beta, que provoca problemas no nosso corpo. E aqui foi o que aconteceu. Aí ele diz o seguinte: a presença de íons bários solúveis na amostra é indicada pelo que, gente? Pela liberação de calor, alteração da corrose, precipitação de um sólido branco, formação de hidrogênio, volatilização do gás cloro. Não, ó. Liberação de calor não é. Alteração da corrose? Não, porque ele é um sal. Certo? Precipitação de um sólido branco. Certo? A presença de uns bários solúveis na amostra é indicada pelo quê? Pela precipitação, gente. Por quê? Porque se eu boto bário e eu boto outro ânion, como cloreto, nitrato, sulfato, ele vai se precipitar. Por isso que é uma reação de dupla troca, tá bom? Então marquem aí letra C. Questão de número 2. A chuva ácida é um problema ambiental causado quando gases provenientes de atividades antrópicas se transformam em ácidos na atmosfera. Gente, antrópica é aquele que quer dizer ação do homem, viu? Em contato com monumentos à base de mármore, ó, carbonato de cálcio, a chuva ácida os corrói por causa da reação do ácido com o mármore. Suponha que seja formado ácido sulfúrico na atmosfera. O sal produzido na reação com o mármore é... Então vamos escrever, gente, primeiro a reaçãozinha aqui, ó. Vou ativar a câmera aqui. Ele está dizendo o seguinte: formou ácido sulfúrico, ó. Deixa eu só ativar aqui. Formou ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Tá aqui formado. O que é que vai acontecer? O ácido sulfúrico, ele vai liberar íons H+, que é a característica do ácido, mais um ânion sulfato. Aí ele está dizendo, gente, o que é que acontece quando o ácido sulfúrico ele vai reagir com carbonato, né? Então vamos só observar aqui. Quem é que vai interagir aqui? Você tem um carbonato de cálcio, ó. Deixa eu só apagar aqui e escrever. Você tem esses íons aqui, ó. Os íons H+, mais um ânion sulfato. Vamos só colocar aqui a situação. Você tem o íon cálcio 2+, mais o íon carbonato, que é o CO3 2-. O que é que vai acontecer? Ele está dizendo o seguinte: por que ocorre, gente, o sal formado? Então, o sal formado é esse aqui, ó, sulfato de cálcio, CaSO4. Lembra, esse cara vai reagir com esse e esse vai reagir com esse.
reação de dupla troca. Então, o sal formado aí, gente, é o carbonato de bário, tá bom? Carbonato de bário, de sulfato, ou sulfato de cálcio, letra C. Deixa eu só te fechar aqui a canetinha. Mais uma questão certa. Enem, se eu não me engano, essa questão aqui é de 2010. Ou, perdão, 2009. Um técnico de laboratório recebeu a tarefa de separar 500 litros de dióxido de carbono para um procedimento a ser realizado com os alunos do curso de graduação em farmácia bioquímica. No entanto, quando foi separar o gás, percebeu que existiam 3 cilindros não identificados contendo gases diferentes. Ó, ok, gente. O gás carbônico, nitrogênio e gás hélio. Para identificar o cilindro com dióxido de carbono, o técnico borbulhou pequenas quantidades de cada um dos gases separadamente em solução aquosa de água de cal. Que é ele botou água de cal aí, gente, e ele botou foi hidróxido de bário, mas é hidróxido de cálcio, viu? Procedimento justificado, pois... É só se você trocar bem aqui, ó. Água de cal é esse cara aqui, ó. O hidróxido de cálcio, tá bom? O que é que acontece quando a gente borbulha gás carbônico do hidróxido de cálcio, gente? O que é que vai acontecer? Vai formar isso aqui, ó. Carbonato de cálcio, que vai se precipitar e vai formar gás carbônico. Reação de dupla troca, tá bom? Então vamos analisar aqui. Perdão. Vamos analisar aqui, ó. Ao entrar em contato com água de cal, o gás carbônico sofre uma reação que gera como produto principal monóxido de carbono, permitindo sua identificação. Falso. Ao entrar em contato com a água de cal, o hélio sofre... Não, o gás nobre, gente, não reage com ninguém, né? Ao entrar com a água de cal, o nitrogênio sofre a reação formando isso aqui. Gente, o único produto aí que vai reagir é o CO2, porque ele pode ser dissolvido em água, os demais não. Ao entrar em contato com a água de cal, o CO2 sofre uma reação que gera precipitado, enquanto o hélio não reage. Letra D a resposta, tá bom? Vamos só ver aqui, gente, ó. Letra D a resposta da questão. Deixa eu só fechar aqui a canetinha. Mais uma questão correta. Quando fica verdinho assim é porque tá certo, tá bom? FUVEST São Paulo. Paredes pintadas com cal extinta, que é água de cal, gente. Com o tempo, ficam cobertos por uma película de carbonato de cálcio, por causa da reação da cal extinta com o gás carbônico. Já vimos isso na reação anterior, gente. O que é que acontece aqui, ó? É a letra B de bola, certo? Você tem o hidróxido de cálcio, que a gente chama de cal extinta, cal apagada. Ele reage com o gás carbônico do ar e forma essa películazinha de óxido de cálcio. Fica borbulhando a pintura se quebra toda. E libera água, reação aí, ó, de dupla troca, né? 2 reagentes compostos, formando 2 produtos compostos também. Diz o seguinte, ó. Agora sim, aqui vamos fazer aqui uma adaptação, uma interpretação, tá bom, gente? Analisando o quadro 1, que apresenta diferentes soluções aquosas com a mesma concentração em mols por litro, a mesma temperatura. Vamos ver aqui quem são as soluções, ó. Nitrato de bário, cromato de sódio, nitrato de prata, nitrato de sódio. Todos são sais, né? Ah, professor, mas eu não lembro quem é um sal, quem é um ácido, quem é uma base, quem é um óxido. Lembra? Começou com a letra H, é ácido, com exceção da água, né? E da água oxigenada. Terminou com o H, é base. É um composto binário, ou seja, feito por 2 elementos, onde o segundo, ou seja, o elemento da direita é o oxigênio, é um óxido. Se não for nenhum dos 3, por tabela vai ser um sal. O quadro 2 apresenta o resultado das misturas de volumes iguais de cada um. Ó. 1 com 2, ou seja, nitrato de bário com cromato de sódio. Formação de precipitado. Vamos ver quem que se precipita. É o bário, gente. O bário aí vai ser o quê? Cromato de bário. Porque os nitratos são todos solúveis em água. Lembra da tabela lá da apostilazinha de vocês? Se eu não me engano, na página 85, você tem uma tabelazinha lá com os ânions de solubilidade. Foi o que eu disse para vocês, gente. Uma regrazinha simples. Eu vou até anotar aqui, ó. Uma regrazinha simples, ó. Todo mundo que tiver ligado com os metais alcalinos, sódio, potássio, césio, rubídio e frâncio, são solúveis, qualquer um, tá bom? Os metais alcalinos terrosos, como cálcio, deixa eu ver aqui mais, berílio, o próprio estrôncio, o estrôncio, eles são solúveis. Quem é a exceção, ó? Bário e o magnésio. A única exceção do bário é o carbonato de bário, que é totalmente solúvel. Os demais são insolúveis. E a amônia. Qualquer um que tiver ligado também com a amônia, que é o NH4,
também vai ser solúvel. Então, nesse caso aqui, se eu misturo a 1 com a 2, se eu estou misturando aqui, gente, a 1 com a 2, vai formar, eu vou até escrever aqui, ó. Deixa eu só anotar bem aqui, gente, ó. Pronto. 1 com a 2 aqui, deixa eu só ampliar. Deixa eu só ampliar aqui, pronto. A 1 com a 2 vai formar um precipitado que é esse cara aqui, ó. O cromato de bário. É o sal. Por quê? Porque o nitrato... Ó, lembra, você troca todo mundo de lugar. Se o bário está ligado com NO3, agora o bário vai ser ligado com cromo. Se o nitrogênio está ligado com cromo, agora vai ser ligado com NaNO3. Então é solúvel. Se é um precipitado é porque não se dissolveu. Lembra, gente, a gente está vendo reações de precipitação, que são reações de dupla troca. E nesse caso aqui, quem vai se precipitar são as bases insolúveis e os sais insolúveis, tá bom? No 1 com 3, você tem de novo, ó, nitrato de bário com nitrato de prata. Então, nesse caso aqui, gente, ó, não ocorre formação de precipitado. Por que que não vai ocorrer, gente, ó? Porque eu já disse que o nitrato aqui vai se tornar solúvel, ó. Enquanto o nitrato de prata também, ó, já tem nitrato nos dois aqui. E nós já estamos vendo que eles são solúveis. Então, não há formação de precipitado. O 1 com 4 vai ser nitrato de sódio e nitrato de bário. Também não vai ocorrer formação de precipitado. Já o 2 com 3, gente, ó, formação de precipitado 2. 2 com 3. Vamos ver quem é o 3 aqui. Nitrato de prata. Vai ser o cromato de prata, ó, esse cara aqui, ó. Ag2CORO4. Aí ele vai perguntar o seguinte: de acordo com as informações, os precipitados formados em 1 e 2 são respectivamente. Vamos só analisar aqui, gente, as alternativas, ó. Cromato de bário e cromato de prata. Cromato de bário e cromato de prata. Letra B de bola. Mais uma questãozinha certa, tá bom? Questão de número... Deixa eu ver aqui quantas já foram. Me perdi aqui na contagem. Uma... Ah, gente, me desculpa aqui, ó. Não me esqueça. Colocar o e-mail é obrigatório, né? E colocar o nome. Leonardo Moreira. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos para a questão de número 6, ó. 3 frascos não rotulados contêm líquidos incolores que podem ser ou solução de carbonato de sódio, ou solução de sal de cozinha, ou solução de sulfato de sódio. Observe que os 3, gente, tem sódio, então os 3 são solúveis, né? Metal alcalino é solúvel em qualquer proporção, desde que esteja ligado com ânion. Para identificar os conteúdos dos frascos, um analista numerou como 1, 2 e 3 e realizou os testes cujos resultados estão indicados. Vamos ver aqui. Primeira solução aí, gente, ó. Misturou bário, cloreto de bário, com as 3 soluções. Na solução 1 formou precipitado. Quais são os 3 casos aqui que vai formar precipitado, gente? Só o caso 2, ó, sulfato de bário. Então, o sulfato de bário tá no 1 aqui, ó. E aí, ó, nada aconteceu quando eu botei um sal ou um ácido, que é o ácido clorídrico. Ácido com ácido não forma nada. No segundo, quando eu coloquei, gente, cloreto de bário, nada aconteceu. Por quê? Porque tem um efeito do íon comum aí, ó, no caso aí o cloreto. Então, o 2 aqui é o sal de cozinha. E o terceiro desformou um precipitado branco. Ainda fez efervescência. Por quê? Porque é o carbonato de sódio, que a gente chama de bicarbonato de sódio. Tá bom? Então aqui, o 1 é o sulfato de sódio. O 2, o cloreto de sódio. E o 3 é o carbonato. Gente, como é que eu consigo responder uma questão dessa? É só analisando os ânions. Eu já sei que o bário vai se precipitar. Então vamos ver aqui só a sequência. Então nesse caso aqui ele quer saber quem está no 1, no 2 e no 3, ó. Na2SO4, NaCl e Na2CO3. Letra B de bola, ó. Mais uma questão certa, tá ok? Questão de número 6. Fazendo-se a limpeza de um piso de mármore com ácido muriático. Gente, o ácido muriático é o ácido clorídrico. Verifica-se o desprendimento de um gás incolor. Os materiais citados são na ordem. Gente, primeiro, ó, o ácido muriático é o HCl comercial, que é o mesmo ácido do estômago. Então, o material de mármore aí, ó, é B. Mas só para esclarecer aqui para vocês, ó. Todos os materiais à base de mármore são carbonato de cálcio. É o calcário e outros materiais em si.
E aí o que é que acontece? Você reage com ácido, principalmente ácidos inorgânicos, você vai ter a produção de alguns produtos, ó, gás carbônico e água. Reação de neutralização. Tá bom, gente? Letra B a resposta aí, ó. Memoriza essas reaçõezinhas que ajuda muito a gente, tá bom, gente? Deixa eu só fechar aqui. Questão de número 7 agora. Outra questão do Enem. Não lembro o ano dela. Ao se misturar chocolate em pó ao leite, algumas vezes pode ser difícil fazer com que a mistura final seja homogênea, né? Porque a gente vê os pedaços de leite em pó ou de Nescau, você tem uma mistura heterogênea, mesmo que agitemos a mistura com insistência. Ao se misturar uma solução de cloreto de sódio a uma solução de sulfato de chumbo, também percebemos certa quantidade precipitada no fundo. Gente, lembrem, ó, você tem chumbo aí na história, é um metal pesado. Então, geralmente, os metais pesados lá da tabela periódica, da coluna 13 até a coluna 12, eles, com qualquer substância, eles se tornam insolúveis em água. Então, quando eu pego o cloreto de sódio, ó, vou ativar aqui a canetinha aqui, ó. Quando eu pego o cloreto de sódio e dissolvo na água, forma os ânions cloretos e os cátios sódios. Do mesmo jeito, gente, quando eu pego o sulfato de chumbo e dissolvo na água, eu vou formar os íons chumbo, Pb2+, e vou formar o ânion sulfato. Observa uma coisa, gente, ó. Esses dois aqui vão formar o sulfato de sódio, que é solúvel em água. Lembra, sais derivados de metais alcalinos são solúveis. Enquanto esses dois aqui, que vão trocar de lugar, todo mundo troca de lugar, vai formar o cloreto de chumbo. E esse cara aqui, ele é insolúvel. Então, quem é o precipitado aí, gente? É o cloreto de chumbo, tá bom? Aí ele quer saber o seguinte. Também percebe, sabe quanto é precipitado no fundo? Quanto à presença dessa fase sólida, sabe-se que ela ocorre pelo mesmo motivo dos dois casos. Não. No caso da mistura sal de cozinha e sulfato, porque a quantidade de PbSO4 usada supera... Não tem nada a ver com coeficiente de solubilidade. A gente vai estudar isso aí no segundo ano, viu? Que é a máxima quantidade que um solvente pode dissolver de um soluto. C. Caso da mistura de leite mais achocolatado, por causa da quantidade de leite usado. Ah, gente, eu só esclareci. Na mistura lá de leite, você tem uma coisa chamada polaridade. Você tem uma interação entre os participantes. No caso aqui dos sais, do sal de cozinha e do cloreto de chumbo, tem a ver com a solubilidade. É outro critério, certo? No caso da mistura leite mais achocolatado, por causa da quantidade de leite usada, pode ser suficiente para solubilizar todo o chocolate em pó adicionado. Não. No caso da mistura sal de cozinha e sulfato de chumbo, porque os dois sais reagem produzindo PCl insolúvel, letra D, viu? Marque aí a letra D sem medo de ser feliz. Questão de número 8. Qual das soluções a seguir relacionadas fornece um precipitado quando adicionado a uma solução de sulfato de sódio? Gente, se é sulfato de sódio, você faz assim, ó. Você faz isso aqui. Se é sulfato de sódio, você já sabe que vai ter o cátion sódio mais um ânion sulfato. Qualquer pessoa, qualquer entidade, qualquer participante misturado com sódio vai ser solúvel. O segredo é com quem esse cara vai misturar. Então, eu vou analisar cada uma das alternativas e ver o cátion que vai interagir com ele. Aqui, ó, na letra A, se eu reagir o HBr, é o H+, que vai para cá, vai formar o H2SO4, que é o ácido sulfúrico que é solúvel. Na letra B é que está a resposta, ó, bário. O bário reagindo com sulfato vai nos dar a nossa resposta aí, gente, ó. Sem medo de ser feliz. Próxima questãozinha aqui, ó. A amônia, gente, é liberada ao ar quando em sistema aberto se adiciona uma base forte, que é o hidróxido de sódio, ao cloreto de amônio, ou carbonato de amônio, ou sulfato de amônio. Qualquer um desses aqui, gente, certo? Solução aquosa resultante isenta de poderá liberar ao ar compostos gasosos. Quanto a ela se adiciona o que, gente? HCl. Isto acontece quando o sal da origem é o que? É o cloreto de amônio. Ó, observe o que ele está querendo aqui, gente, ó. A solução aquosa resultante isenta de amônia poderá também liberar ao ar compostos gasosos, quando a ela se adicionar HCl. Isto acontece quando o sal de origem é o que, gente? Cloreto de amônio? Não. Carbonato de amônio? Isso, letra B. A resposta. Onde você tiver carbonato, vai liberar.
Gente, o carbonato, bicarbonato, CaCO3, calcário, tudo é a mesma coisa, é o que a gente chama de fermento químico, sal de Andrews, tudo é base desse cara aí. O carbonato, quando ele reage com a água ou com meio ácido, ele libera um gás, que é o CO2. Próxima questão, número 10. Considere a seguinte sequência de reações de formação dos compostos X, Y e Z. Olha, observe aí, gente, ó. Se eu pego o óxido de cálcio, que a gente chama de giz, e misturo com a água, eu vou obter hidróxido de cálcio. É uma reação de hidratação aí, CaOH2. Se eu pego esse hidróxido de cálcio, que é uma base, reajo com o H2S, que é o sulfeto de hidrogênio, que é um ácido, eu vou ter a reação de neutralização. Eu vou ter a formação de um sal. Pega um ânion lá do ácido, mistura com o cátion da base. Então vai ficar Ca2S. Vai ficar CaS, que é justamente a letra E a resposta. Mas vamos só confirmar aqui, ó. Quando eu pego, gente, esse sal e trato com HCl, o que é que vai acontecer? Você tem uma reação de deslocamento. E aí você produz o H2S, ele é liberado na forma de gás e fica só o cloreto de cálcio. Olha, todas essas questões, pessoal, você responde analisando a tabela. Se você for querer adivinhar a resposta aqui, fica difícil, porque só o conhecimento de funções inorgânicas aqui não basta. Eu preciso conhecer também essa questão da interação entre os cátions e os ânions para saber quem vai dissolver, ou seja, vai ser solúvel, e quem vai se precipitar, tá bom? Amanhã eu vou deixar uma listazinha para vocês com mais detalhes em relação a isso aí, ó. Um exemplo de transformação química evidenciado pelo desprendimento de sólido é aquele que ocorre quando ele quer saber, gente, o desaparecimento de sólido, ó. Um exemplo de uma transformação química evidenciada pelo desaparecimento de sólido é aquela que ocorre quando dilui uma solução aquosa concentrada de um sal comum. Adiciona vinagre ao leite de magnésio, não. Filtra a água barrenta de um poço. Mistura heterogênea, né? Concentra uma solução aquosa diluída de ácido sulfúrico. Não. Junta a água ao leite. A letra A é a resposta aqui, ó. Mais uma questão correta. Para se obter um precipitado, deve-se adicionar uma solução de cloreto de sódio. Uma solução de quê? Gente, se é cloreto de sódio, basta só pegar alguém que seja solúvel. Lembra, metais pesados, eles são solúveis. O chumbo aí na letra D é um metal pesado, então ele vai formar uma solução insolúvel. Mais um, não acaba mais não, gente. Ainda tem um bocado ainda aqui, ó. Deixa eu ver com quanto tempo já estamos aqui, com 22 minutos. Próxima questão, de número 12. Ao se misturar uma solução aquosa de iodeto de potássio com uma solução aquosa de nitrato de chumbo 2, ocorre a formação imediata de um precipitado. Gente, se tem chumbo aí, vai ser chumbo com iodo. Por quê? Porque o iodeto de potássio é solúvel. Então, quando eu misturar todo mundo troca de lugar. O chumbo vai para um lado e o iodo vai para outro. É só você fazer isso aqui, ó. Ao se misturar uma solução aquosa de iodeto de potássio. Então, se é iodeto de potássio, é cair, ó. Então, você já sabe que o potássio vai para um lado e o iodo vai para o outro. Independente de você saber a carga desses íons aqui. Sempre é um cátion seguido de um ânion. Aí ele diz, misturando com aquosa de nitrato de chumbo. Nitrato de chumbo é isso aqui, ó. PbNO3. Certo? Então, já sei que vai o chumbo para cá, Pb2+, e o ânion nitrato vai para o outro lado. Beleza, aqui, ó. Então, esse cara vai reagir com esse e esse vai reagir com esse. Todo mundo troca de lugar. Aí ele diz que forma um precipitado imediato. Gente, o potássio é um metal alcalino. Se ele é um metal alcalino, com todo mundo que ele tiver interagindo vai ser solúvel. Então, esse cara aqui tá fora, ó. Vai sobrar quem? O bário, ou o chumbo com iodo. Iodeto de chumbo. É isso que vai se precipitar, tá bom? Então, vamos ver aí. Iodeto de chumbo. E ele diz que o processo aí é endotérmico ou exotérmico. Vamos só lembrar, gente, ó. Vamos ver aqui. A solução aquosa de nitrato de chumbo ocorre a formação de um precipitado amarelo. Aquecendo-se a mistura até próximo da ebulição, o precipitado é totalmente dissolvido. Gente, se eu aquecer a mistura, eu estou fornecendo calor para o processo. Então, se eu estou fornecendo calor para o processo absorve esse calor, então é um processo endotérmico. Se eu estivesse esfriando o sistema, ele estava liberando calor, era um processo exotérmico. Já vimos isso lá em transformação química. Quanto à fórmula do precipitado formado e a natureza termoquímica do seu processo de dissolução, é a letra E. A resposta aqui, ó. Deixa eu só fechar a canetinha. Confirmando que é a letra E. Ita.
Ó, às vezes as pessoas acham que essas questões do ITA são complicadas, mas você vai ver que é uma questãozinha besta, ó. Assinale a alternativa correta para o par de substâncias cujas soluções aquosas, ao serem misturadas, produzem um precipitado amarelo. Gente, para produzir precipitado tem que ter chumbo e iodo, né? Porque o iodo é que vai dar uma coloração amarela, letra D de dado, ó, direto. E a última aqui diz o seguinte: são pouco solúveis em água os seguintes pares de sais. Lembra, metais alcalinos são solúveis. Então, letra D, que tem dicromato de potássio, é solúvel e dicromato de sódio é solúvel. Ele quer pares, né? Então, vamos ver aí. Gente, sulfato de magnésio e sulfato de bário são as exceções, né? Com sulfato, são solúveis. Sulfato de chumbo e nitrato de chumbo, o sulfato é insolúvel, mas o nitrato, eles são solúveis. Então, sobrou aqui, gente, ó, prata e PBS, letra E. Vamos ver aqui agora nossa resolução. Ó, toda vez que você fizer, gente, ele vai dizer o seguinte: foi registrado, você vai ver sua pontuação. Ao ver a pontuação, gente, ó, você tira um print. E esse print é que você vai enviar para mim. E é esse resultado que eu espero de vocês. Por quê? Porque como são muitos alunos, às vezes eu abro minha caixa de e-mail e não vejo que todo mundo mandou. Agora mesmo o Dexandro disse que já tinha feito e eu não verifiquei ele lá. Então, para não correr esse risco, sempre façam isso, ó. Mande para mim desse formato aqui que eu fico sabendo, ó, quem é um aluno, o e-mail do aluno e quantos pontos ele fez. E assim tem como eu voltar lá e fazer uma correção online para vocês, tá bom, jovens? Deixa eu só fechar aqui tudo e até a próxima. Tchau, tchau.